Olá para você que acompanha a TV e Rádio Câmara Bauru, e este é o nosso programa Fala Câmara, hoje recebendo a vereadora Estela Almagro aqui no nosso estúdio. E já que a gente está se encaminhando para o final do ano legislativo, nós resolvemos hoje falar de alguns projetos que estão em trâmite aqui na Câmara e também já estão sendo repercutidos em plenário, inclusive pela vereadora. Então, primeiro, seja muito bem-vinda aqui no nosso estúdio. Obrigada mais uma vez pela oportunidade. É sempre importante usar esse instrumento do Poder Legislativo para fazer as informações aqui dos bastidores da Câmara chegar para cada um e para cada uma em casa. Exatamente. E um dos assuntos que tem sido bastante falado e está chegando sim nesse pessoal que está nos acompanhando é sobre o projeto que veio lá do Poder Executivo, já está aqui na Câmara, que prevê a concessão do serviço de coleta e tratamento de lixo, de resíduos, né, que tem sido chamado de concessão do lixo, e que inclui também uma taxa do lixo, que também tem sido chamada assim. Você tem sido crítica dessa proposta na Câmara e na sua atuação, né? Na verdade, eu tenho um compromisso de militância política e de visão de sociedade contra a concessão ou terceirização de qualquer serviço essencial. Porque eu acho que isso vai contra todo o rumo que os países e cidades desenvolvidas do mundo têm tomado. Então você vê aí em países da Europa e em outros cantos do mundo a reversão de políticas de concessão que se mostraram depois de 10, 15, 20, 30 anos fatídicas. É só olhar aqui os trilhos, né? É só olhar o prejuízo para o setor de consumidor que foi a privatização das nossas energéticas. Então, assim, serviços essenciais em que o povo não pode de maneira alguma prescindir deles, como água, esgoto, iluminação, transportes, a questão da coleta e tratamento do lixo, eu acho que são itens essenciais. Então, ideologicamente, eu acho um equívoco a entrega, por isso nos colocamos sempre contrários a essa e qualquer outra. Assim como votamos contra a concessão do esgoto, e alertamos que isso seria já o princípio do debate da entrega da água, que já está caminhando nos bastidores a passos acelerados, também a coleta e o tratamento futuro aí do lixo. Porém, não podemos ser hipócritas de ignorarmos ou invisibilizarmos que existe uma lei federal, que é um marco regulatório nacional do saneamento. Esse debate do saneamento ambiental, ele é um debate de saúde pública e de bem-estar. O que não significa que os valores trazidos pela prefeita e a sua equipe através desse pseudo-projeto, em tese encomendado pela FIP, né, está tudo meio nebuloso ainda sobre como se deu tudo isso, mas é um contrato de quase 800 mil reais. Mas a condução também pela secretária, que foi literalmente importada para Bauru exatamente para esse propósito. E a confusão que foi a apresentação disso, tanto na sessãozinha da tarde, que a prefeita fez somente para sua base, lá no gabinete, mas também aqui na reunião pública que o vereador Luzila chamou pela Comissão de Justiça. Então, uma postura autoritária, né, apressada, assodada da secretária, que não tem essa ligação nem política nem sentimental aqui com a cidade, né, com os bastidores. A gente sabe que há mecanismos jurídicos que permitem ou permitirão que a prefeita possa estabelecer, né, e vamos corrigir aqui definitivamente, não se trata de taxa, mas de tarifa, o que ela pretende estabelecer, pode se dar por decreto. Por quê? Porque a lei federal permite que o prefeito possa fazê-lo, o que significa que o Poder Legislativo pode e provavelmente será escanteado dessa decisão. Como a base da prefeita tem 2/3 da casa, recomenda-se que minimamente dialogue com ela critérios mais justos, não é? Que a população já paga 50% de tarifa de esgoto em cima da conta de água. Vir com mais 30%, 40% para tratamento e coleta do lixo, vai criar um sobrepeso e a possibilidade de aumentar em um número muito assustador a margem dos inadimplentes pode trazer distorções sociais muito sérias para a cidade. E a concessão pode não necessariamente ser a única via para ela. Então é importante que o Poder Legislativo também se atente a isso. Por quê? Porque em que pese a lei orgânica estabelecer que é exclusivo da Endurbe esse serviço, a prefeita pode, com adequações, fazer também a terceirização desse serviço, que pode ainda ser mais desastroso do que a concessão, porque seria por 1 ano, prorrogável até 5. Os curtos períodos de entrega de um serviço público essencial para a iniciativa privada têm se mostrado ainda mais desastrosos do que programas de concessão que podem levar em torno de 3 décadas. Então, se ficar, o bicho come, se correr, provavelmente pega.
Então, quem tem 2/3 do poder legislativo é a prefeita. Então, esses 2/3 têm uma responsabilidade muito grande em poder fazer apontamentos e exigir posturas como a defesa e manutenção dos serviços dessas quase 200 famílias que correm o risco com essa terceirização. Falando nessa responsabilização, na sessão ordinária que aconteceu ontem, aqui na segunda-feira, você chegou a falar dessa questão da responsabilidade da prefeitura, que as pessoas, seria importante que elas entendessem esse debate jurídico em cima desse tema, as pessoas se atentam à questão da tarifa, à questão da proposta, mas existem também esses outros caminhos que não necessariamente passaria pela Câmara e às vezes a atenção fica em vocês, que vocês vão votar, mas pensar na responsabilidade da prefeitura nesses casos. Extremamente importante. Por quê? Porque é uma falsa dicotomia. Fica parecendo que são 2 caminhos. Na verdade, ela sempre sabe qual que é o caminho que ela quer seguir. Inocentes são os que acham que não. Então, já colocou o ruído, né, e colocou de forma apressada. Então, se isso estava sendo planejado, tinha que já estar tendo discussões públicas com mais clareza, para a sociedade opinar, para a imprensa poder fiscalizar, para os órgãos de controle social como os conselhos, né, de usuários também poderem estar à mesa. Ela sempre opta por não usar esse caminho. Isso é desastroso do ponto de vista da democracia, porque enfraquece demais as decisões que ela toma, porém tem poder de tomar. E a sociedade vai cobrar o poder legislativo, já está cobrando o poder legislativo. Então essa falsa dicotomia é perigosa, né? Mas é um viés que ela tem adotado desde o primeiro mandato. Então a base dela, que antes nós tínhamos aqui 8-9, agora nós estamos numa proporção em que são 4 vereadores da oposição, 2 se declarando independentes e todo o restante na base da prefeita. Nós estamos falando de 15 votos garantidos em praticamente qualquer situação. Então, a responsabilidade desses 15 vereadores em ajudar na condução desse debate da forma menos prejudicial ou letal para a sociedade é muito grande e serão cobrados. Falando agora de uma crítica recorrente também nas suas falas e agora pensando de maneira geral como as coisas funcionam, não necessariamente de um projeto ou de outro, a gente até pode falar, sim, porque se encaixa no exemplo, né? Mas você sempre fala que existe o envio de projetos, às vezes projetos polêmicos, projetos extensos, sem o devido tempo de debate, de análise, eles chegam para a Câmara e às vezes vão sendo atropelados na votação. E agora, por exemplo, a gente está no final do ano, tem um número limitado de sessões até o final. É o caso, por exemplo, do projeto que pretende fazer um empréstimo de mais de 100 milhões para obras de asfalto. Então, como que você vê isso? Como que você tenta atuar nessa maneira que as coisas estão funcionando? E aí, até falando desse projeto específico do empréstimo, já que sim, está por aqui, né? É mais do mesmo, né? Assim, não muda nada, né? De 21, 22, 23, 24, o ano de 25, a prefeita Sueli Rosim é a mesma. É a mesma. A postura não muda. Então, chega esse final de ano, com 4 sessões para encerrar o ano legislativo, e aí você vê um pacotinho de maldades. Você está falando de impactos assim, gigantescos no orçamento municipal. Todo mundo quer asfalto. A gente queria a cidade inteira, com drenagem, com pavimentação, com calçamento, né, com guias, com sarjetas, que é um processo caro. Agora, o prefeito tem que ter responsabilidade, ele tem um limite orçamentário, e é dentro desse orçamento que ele tem que fazer um planejamento. Se ele escapa desse orçamento, como ela escapou no ano de eleição, fazendo em 3 meses mais asfaltamento e com qualidade duvidosa, né? Nós estamos aí com o artigo 18 estudando isso, né? Porque foram 100 milhões de reais em 29 contratos, em 21 contratos com 9 empresas. Extremamente polêmicos. Agora, pensar-se em contrair às vésperas de um outro ano eleitoral, mais 111 milhões, que é o limite que ela pede no projeto autorizativo, para supostamente, em algumas áreas já indicadas, todas com vereadores das suas bases, criar um debate que pode ser uma distorção para a cidade. Então, como é que se discute a prioridade na pavimentação asfáltica se você não tem para a cidade inteira num primeiro momento? Você tem que ouvir as associações, as entidades, tem que ouvir o controle social. Então, você pode fazer um rateio entre a base da prefeita para fazer a vinculação objetiva de votos de projetos que não são benéficos para a população. Essa relação não é republicana. E isso endividando a máquina em 111 milhões. Não é? E com o início previsto de pagamento quando o mandato, em tese, se durar até lá, não é? Todo o mandato eletivo começa, mas você não sabe como termina. Você está sujeito sempre aos controles. Então, ela estaria terminando o mandato deixando uma dívida de mais 100 milhões. Você soma isso, a autorização que obteve com a aprovação da base, né, não com o voto da oposição,
para contrair uma dívida de 40 milhões com o DAI, né, num projeto polêmico, sem estudo geológico, para um suposto condomínio de poços, que a gente vê aí depois de meses disso aprovado, você não vê sinais claros, a não ser um único poço sendo perfurado por uma contrapartida de uma construtora. Então há uma ausência de conexão entre a realidade concreta, entre a vida fática da cidade e a vida discursiva e teórica da cidade. Então fala muito, contrai muita dívida, precariza o orçamento público, ensurdece para ouvir a voz e o clamor popular e cria relações não republicanas para manter um controle do poder legislativo que o emudece. Isso é muito ruim, isso é muito sério, isso compromete a qualidade de vida da maioria, né, em detrimento do interesse dela por alguns. E um dos papéis, uma das prerrogativas dos vereadores que eles têm para fiscalizar e até verificar esse discurso e essa prática Exato. é por meio do artigo 18, que para quem não sabe, é uma maneira que os vereadores têm de pedir, solicitar informações do poder público, e o poder público tem sim que mandar essas informações solicitadas. E você citou essa semana que está vendo inclusive uma dificuldade para ter acesso a essas informações, agora nessa reta final do ano, tem algumas que você está esperando até em relação ao Sambódromo, em relação ao DAI, você falou aí, né, que tem toda essa questão dos poços. Como que está o andamento disso? Chegou a informação? Pois é, ela acha que manda, porque tipo assim, se você ficar em silêncio, ela finge que te respondeu, você finge que está respondido. É como eu não tenho nenhum problema de preguiça intelectual, eu leio tudo que eu vou perguntar e leio tudo que me é respondido. Então, em um conjunto de 11 respostas que eu esperava em 2 temas importantes, não veio nenhuma resposta satisfatória. E é um jogo de empurra sem os dados necessários para que a gente, enquanto vereador, possa exercer esse papel de fiscalizador. Porque nós somos e temos que ser cobrados, né? Nós estamos aqui e recebemos um subsídio para que a gente possa fazer de forma precípua esse papel. Constitucionalmente, esse é o papel mais importante e relevante de um mandato parlamentar, em qualquer esfera. Quando a prefeita obstrui esse papel, nessa manobra que já está avisada, inclusive está meio cansativa, por isso que eu fiz a cobrança oficialmente na tribuna, para poder instar a mesa do Poder Legislativo, que é obrigação dela, sobre pena de prevaricar nessa função dela, que é fundamental, de defender o papel do vereador e o direito e o dever dele. Então, quando ela obstrui, não dando informações, sonegando informações ou tergiversando com as informações do artigo 18, que é o principal instrumento, como você bem disse, ela está incorrendo na obstrução do Poder Legislativo, crime previsto no Decreto 201 de 67. Não é improbidade administrativa, é um crime específico. É obstrução do trabalho parlamentar. A obstrução do Poder Legislativo por qualquer ente do Poder Executivo incorre nas sanções previstas, inclusive com a perda de mandato. Isso não aconteceu uma vez ou duas no primeiro mandato nosso e dela. Não é? Eu representei a mesa pelo menos em 4 ocasiões diversas, não é? Em temas diversos, alertando sobre a necessidade de que a Câmara criasse uma comissão processante por provocação da mesa. Não é? Até porque a mesa não tem só função administrativa, ela tem a função política de defender o Poder Legislativo, independente de os 4 membros da mesa serem da base da prefeita. Não é? A principal função deles é a defesa do papel do vereador. Então ela tem feito isso não só comigo, vereador Segala e até mesmo vereadores da base já se queixaram de perguntas feitas e não respondidas. E aí você tem um prazo constitucional, inclusive que ela judicializou contra o Poder Legislativo, com uma ADI, uma ação direta de inconstitucionalidade, onde passa a valer, até que a gente ganhe ou reverta isso, não sei se reverteremos, no Supremo Tribunal Federal, mas o Tribunal de Justiça garantiu que é 30. Então não é nem 15 mais 15, é 30. Então você faz uma pergunta hoje, a resposta só virá para você em 30 dias. Você já tem um diapasão aí de um tempo que às vezes pode até enfraquecer o debate político em alguma coisa que é fundamental. E ela, mesmo sabendo disso, ainda assim, ao final de 30 dias, não responde o que você perguntou. Então, é muito delicado, é muito sério, porque essa obstrução ajuda a invisibilizar ainda mais o papel do Poder Legislativo. Tá certo. Bom, como a gente falou algumas vezes, a gente está se encaminhando para o final de 2025 aqui na Câmara. Então, eu queria, para a gente terminar, saber, tem alguma prioridade além dessas que a gente falou? Eu sei que o seu mandato ele é contínuo, tem alguns temas que perpassam ao longo do ano, inclusive hoje tem uma audiência pública sobre o plano de cargos e carreiras da Prefeitura, que também já foi debatido, mas tem alguma coisa que o pessoal pode ficar atento em relação ao seu mandato, à sua atuação nesse finalzinho de ano?
Com toda certeza, né? No dia dessa entrevista, por exemplo, a gente vê no Diário Oficial com muita surpresa um edital da ordem de 38 milhões, onde a prefeita que não tem conseguido manter, não é, todo o estoque do que é necessário para as UBSs, para as UPAs, que é o almoxarifado da saúde, numa posição extremamente polêmica, não debatida com ninguém, anuncia uma licitação de 38 milhões para terceirizar o almoxarifado. Então, nós estamos, inclusive, ao sair aqui dessa entrevista, indo para o local e colocando isso de público e denunciando isso, e já buscando informações sobre isso, porque é inimaginável você não dar conta de manter uma disciplina, de manter os estoques necessários, não é? Falta gás, falta medicamento, falta microporo, falta agulha, falta tudo. A gente tem trazido denúncias aí ao longo desses últimos 3 anos de que falta absolutamente tudo. E não falta por conta de que quem trabalha no almoxarifado não faz. Você tem uma sequência hierárquica de quem tem que priorizar as compras e garantir esse processo de abastecimento. E eu penso que esse desabastecimento agora se mostra proposital, para que agora se diga, olha, eu vou entregar para a iniciativa privada por 38 milhões em 24 meses, ou seja, é algo realmente de assustar, porque não tem sido eficiente até aqui, ou seja, não vai sobrar nada, né? Antes, então, vamos discutir a terceirização do Poder Executivo, porque nós estamos com um problema de gestão, nós estamos com um problema de quem está à frente do comando dessa grande máquina que é a cidade de Bauru. Mas nós não temos recesso, né? Acontece coisas nesse governo o tempo todo. Então a gente, com o fim das sessões legislativas, também não impede que ela chame extraordinárias, provavelmente chamará, porque tem muitas polêmicas acontecendo. Nós vamos continuar até o último dia do ano fiscalizando e de olho no Diário Oficial, porque o Diário Oficial é um susto a cada dia que ele é publicado e sempre, lamentavelmente, contra o interesse da maioria da população. Não tem dia tranquilo. Não tem dia tranquilo. Então tá bom. Muito obrigada pelas informações, por compartilhar aqui com a gente um pouquinho desses debates aqui. Você ouviu a vereadora Estela Almagro aqui para o nosso Fala Câmara da TV e Rádio Câmara Bauru.